Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E eu quero perguntar, você está contente com esses estudos? Porque este é justamente o título do nosso estudo de hoje, contentamento. Vamos ver aí como a Bíblia enfatiza a importância do contentamento também na experiência cristã. E é um estudo pequeno, composto por apenas 8 perguntas e respostas e mais algumas notas, mas não menos importante que os demais, né? Então vamos orar mais uma vez para iniciarmos o estudo de hoje. Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, Deus longânimo, paciente, Deus de amor, de bondade, misericórdia, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, o nome de teu Filho, pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estudarmos a tua palavra. E pedimos que nos ajude, Senhor, a entender este assunto, também nos conceda este dom, o dom do contentamento, para que estejamos contentes em toda e qualquer situação, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queremos, Senhor, amar a Ti de fato e de verdade. E suplicamos a Tua bênção, Senhor, a Tua direção, de todo o coração. Em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre o contentamento, não é? A pergunta de número 1, que diz o apóstolo ser grande ganho? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 6 e 7. Então, olha que interessante, né? O contentamento. Quantas e quantas pessoas estão descontentes com a sua situação? E isso é mesmo enfatizado e combatido nas igrejas modernas, nas igrejas populares, onde se prega a teologia da prosperidade. Se prega totalmente o contrário disso, o descontentamento. Eles insuflam o descontentamento nas pessoas para que elas busquem mais e mais, mas para que elas também doem mais e mais para essas religiões e esses pastores gananciosos, não é? Vamos para a pergunta 2. Com que somos exortados a estar contentes? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 8. Que é o vestuário, né? Então, olha que interessante o apóstolo Paulo vem nos dizendo. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Mas quantas e quantas pessoas aí estão ansiando mundos e fundos, né? Imóveis, fazendas, carros, empresas e uma conta bancária bem vulta, né? Bem volumosa, monetariamente falando. Será que realmente esta é a religião que Cristo veio trazer, que os apóstolos vieram pregar? Precisamos refletir sobre isso, né? Pergunta 3. A que respeito nos diz Cristo para não andarmos inquietos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. São Mateus 6, 31 e 33. Não andeis inquietos. São Lucas 12, verso 29. Então, quantas e quantas pessoas aí estão sofrendo de ansiedade, de depressão, pela preocupação excessiva com as coisas deste mundo, enfatizando mais o que não tem do que sendo gratos por aquilo que tem. Pergunta 4. Que males recaem sobre quem quer ser rico? Vamos ver quais são os males que recaem sobre essas pessoas que querem ser ricas. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, né?
Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Então, isso aí nós vemos claramente, né? Quando esses falsos apóstolos aí da teologia da prosperidade prometem mundos e fundos às pessoas, e quando elas não alcançam, ainda esses falsos pastores colocam a culpa nelas, dizendo que elas não conseguiram por sua falta de fé. E essas pessoas então se submergem aí em muitas dores por quererem ser ricos, por comprarem essa ilusão vendida por esses falsos apóstolos, né? Ou até mesmo pelo capitalismo selvagem no qual nós vivemos, né? Muitas vezes imersos aí neles. Pergunta 5. Por meio de que ilustração ensinou Cristo o contentamento? Vamos ver que ilustração é essa. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, que nem despensa nem celeiro tem, né? E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, ou no forno, né? Quanto mais a vós, homens de pouca fé. São Lucas 12, 24 a 28. Então, vemos aí o cuidado que Deus tem com as aves, com os passarinhos. Eles não têm dispensa, eles não têm salário. E Deus cuida de todos eles. Isso significa que devemos viver aí como vagabundos, andando aqui e ali, sem responsabilidade, sem trabalho. Não. Mas isso é uma demonstração de que precisamos confiar que o mesmo Deus que cuida desses seres tão pequenos, né, muitas vezes tão ignorados, Ele também cuida de nós, né? Ele nos alimenta e Ele nos veste. Pergunta 6. Que lição de contentamento disse São Paulo haver aprendido? Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, verso 11. E nós? Será que nós aprendemos a nos contentar com o que temos? Ou ainda estamos aflitos, ansiosos, buscando coisas que muitas vezes não são necessárias para a nossa vida? Vamos refletir nisso, né? Pergunta 7 e penúltima. Que antiga promessa deve levar ao contentamento? Enquanto durar a terra, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 8, verso 22. Então essa promessa deve nos levar ao contentamento, né? Sabendo que Deus vai conceder tudo aquilo de que nós necessitamos para a nossa subsistência. Pergunta 8 e última desse nosso estudo, 130, contentamento. Essa pergunta diz assim: sobre quem devemos lançar toda a nossa ansiedade? Lançando sobre Ele, Deus, né, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5, verso 7. Então vamos lançar sobre Ele, né, todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Como um pai amoroso cuida de seus filhos. Muito mais, né? E aí algumas notas finais em nosso estudo. A primeira delas diz assim: o contentamento produz, na alguma medida, todos os efeitos que o alquimista habitualmente atribui ao que chama pedra filosofal. Se não traz a riqueza, faz a mesma coisa, pois desvanece o desejo de possuí-la. Se não pode remover as desinquietudes oriundas dos pensamentos, organismo ou fortuna do homem, falo a elas adaptar-se. Foi escrito aí por Addison, né? Outras notas aí de outro autor. O espírito contente vê qualquer coisa de bom em todas as coisas, bom tempo em todos os ventos, bênçãos em cada tempestade. Se não temos aquilo de que gostamos, devemos gostar daquilo que temos. Outra frase muito interessante, né? E aí, uma frase de Fleming: não existe doença pior do que o descontentamento habitual. Então aí comentando essas citações, né? Vocês já pararam para anotar aquelas pessoas que
Se está chovendo, elas reclamam. Se está calor, elas reclamam. Se está frio, elas reclamam. Pode estar o tempo que for, elas vão reclamar. Como é triste isso, né? Então aqui fala que o espírito contente vê qualquer coisa de bom em todas as coisas, bom tempo em todos os ventos, bênçãos em cada tempestade. Né? Ele não vai reclamar, mas ele vai ter o contentamento necessário. Né? Se não temos aquilo de que gostamos, devemos gostar daquilo que temos. Que frase poderosa, que frase verdadeira. Né? E quantas vezes nós perdemos o encanto logo após conseguir alguma coisa. Nós perdemos o prazer por aquilo. Quantas e quantas pessoas aí compram e nunca estão satisfeitas. Se entregam aí a este consumismo desenfreado e nunca se satisfazem. Né? Então, se nós não temos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, pelo menos precisamos gostar de tudo aquilo que temos. Né? Porque o descontentamento, ele é a pior doença. Não existe doença pior do que o descontentamento habitual, né? Aquela pessoa que habitualmente é descontente com todas as coisas. E a última nota em nosso estudo: se não podeis amoldar as circunstâncias aos vossos desejos, amoldai os vossos desejos às vossas possibilidades. Epíteto. Né? E outra frase: o espírito contente está em festa contínua. Que possamos estar nessa festa, né, contínua. Sempre contentes com toda e qualquer situação, moderadamente também, né, porque seria displicente num velório, numa situação de luto ou de uma terrível enfermidade de algum familiar, demonstrarmos contentamento exacerbado. Precisamos ser moderados também, até no contentamento, para não sermos pessoas aí inconvenientes também em algumas circunstâncias, né? Que Deus nos ajude para que tenhamos essa importante virtude aí do contentamento. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistirem mais esse estudo da Palavra de Deus. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.